Muito bem, meus caros, muito bem. Mais uma noitada de gravatina aqui no meu, no seu, no nosso Cafô. Foi dia de Valadão da Fiel. Eu sei que eu fiquei devendo o Valadão da Fiel do jogo contra o Racing, mas é porque não deu vontade de gravar o jogo do Racing. Não tinha o que falar, a não ser que fosse depressão, tristeza, choro, agonia. Horrível, horrível. Então preferi me isentar dessa gravação. Preferi gastar meu tempo com coisas mais produtivas. Mas agora é clássico. Corinthians e Santos, tem gente que não considera clássico, eu considero clássico. Corinthians e Santos já tiveram várias decisões, vários jogos importantes, vamos chamar de clássico, né? E a gente teve aí mais uma partida com muitas mexidas táticas, mas algo próximo do que a gente espera do time titular, com alguns jogadores que eu acredito que devam permanecer no time titular, algumas insistências, cara. Saiu o Ramon, que era muito insistente com o Romero, com aquele sistema de jogo 4-3-3, que ele odiava o tal do Losango, ele tinha que montar aquele 4-3-3 na cabeça dele. Só o 4-3-3 é formação tática. E aí entra o Dorival com essa insistência em Maicon junto com o Bidon, junto com o Carrijo, aí ninguém marca porra nenhuma, fica um time todo arreganhado, tá? Mas enfim, a gente vai conversar ainda sobre essa formação. Eu só vou falar assim, rapidamente, poucas coisas que eu achei interessantes assim. Primeiro tempo, o Corinthians tem uma postura extremamente fraca, uma postura de time que veio para se defender jogando contra o Santos. Com todo o respeito que eu não tenho ao Santos. Pequeno. O Santos é pequeno hoje. E o Santos, cara, Corinthians na defesa, sem pressionar, sem marcar a bola lá, sem marcar a saída de bola. Enquanto o Santos vinha, o Corinthians não fez absolutamente, não teve um chute a gol do Yuri. Foi uma coisa horrorosa, se eu não me engano, a somatória foram 4 chutes a gol. Uma bola foi pro gol, que era do Yuri, o resto tudo lixo. Não minto, foi a do Coronado, a falta do Coronado. Foi a única bola que foi no gol, tá? Mas a diferença do Corinthians do primeiro pro segundo tempo, do final do primeiro tempo, já engatando o segundo tempo, do Corinthians dos primeiros 40, 30 minutos, 35 minutos do primeiro tempo, foi brutal. No momento em que o Dorival aproxima mais o Coronado, centraliza um pouco mais o Coronado, abriu um pouquinho mais o Bidon, que mais uma partida do Bidon. Eu já falei, o Bidon tá vendido. Vocês podem ter certeza, vai ser muito, muito estranho. Deu um meio de ano e o Bidon não sair. Vai ser estranho, tá? O Yuri já tinha uma proposta grande aí na Inter de Milão, mas parece que ele pediu para renovar o Corinthians, ele quer ficar mais um ano no Corinthians, aí, mas pelo menos até o final da temporada, ok, por mim tá ótimo. Fica aí, malandro, quando for vendido, continuar metendo gol assim com 24 anos, vai ser vendido por uma grana boa, apesar do Corinthians só ter 50%. Mas a insistência no Maicon, né? O Corinthians jogou um futebol horroroso no primeiro tempo, mas depois que o Carrijo centralizou um pouco mais, o Martínez abriu, sai no final do primeiro tempo já. O Martínez abriu mais para a direita, o Coronado também centralizou, abriu o Bidon um pouquinho mais na esquerda. E aí o time começou a jogar bola, por quê? Porque se entendeu que o Santos não era esse time todo. Né? O próprio Soteldo ali, o Félix Torres entrou na lateral direita, saiu o Mateuzinho. Você vê o nível do Léo Maná. Quando eu falo que o Léo Maná não é jogador pro Corinthians, o Félix Torres entra no lugar do Léo Maná quando o Mateuzinho se machuca antes do jogo. Sexta-feira ele se machucou, sentiu, e aí palmas novamente pro departamento técnico do Corinthians. Parece que estão querendo derrubar a chefe do departamento médico do Corinthians, provavelmente pro Augusto Melo botar um amigo dele lá. Algum advogado, amigo dele, né? Porque ele bota. Todo advogado agora é diretor do Corinthians. É advogado no marketing, advogado. Daqui a pouco vai tirar o Fabinho Soldado, vai botar um advogado lá. Tá socando advogado lá dentro do Corinthians lá pra se defender, né? Então é isso. Então todos os diretores novos do Corinthians é tudo advogado. É bizarro isso. Então daqui a pouco vai tirar a médica pra botar um advogado lá também. Provavelmente vai ser isso, tá? Já tem o sobrinho dele, eu acho, o parente dele na fisioterapia do Corinthians. O próximo passo é tirar o departamento, desfazer o departamento médico e botar os familiares dele lá, uns amigos advogados dele lá. Próximo passo. Mas aí, mais uma vez, Mateuzinho machuca em treino, Memphis, que já estava com o tornozelo bichado desde o jogo contra o Vasco, e o departamento não, dá pra jogar, e ele tendo meio na capengagem, toda hora ele sente o tornozelo direito. Uma hora o troço pipoca, né, velho? Então, Mateuzinho machucado, Memphis também não jogou machucado, deve voltar só depois do jogo do Novo Horizontino, tá?
E aí o Dorival fez? Botou o Félix Torres. Quando eu vi a formação, eu achei que o Corinthians ia vir num 4-5-1, 4-5-1. Um coronado mais avançado ali perto do Yuri, o Bidão aberto de um lado, o Carrijo aberto do outro. Na verdade, o que aconteceu foi que ele fez o famoso 4-1-4-1 dele, do Dorival, que ele persiste nisso, porque ele acha que o Maicon é um grande jogador. O Maicon não fez absolutamente nada o jogo inteiro, mais uma vez, não colaborou em nada no jogo, não marcou, não deu um carrinho, também não precisou, porque o Santos não colaborou também, né? O Santos não exigiu muito do Maicon, né? Mas o primeiro tempo era onde o Santos poderia ter ganho do Corinthians por incompetência do Santos, que é um time fraco. Não deu conta. E aí depois que o Dorival acertou o time, é porque a galera cobra muito assim, a escalação inicial o resultado é o resultado final é o ponto que determina se o treinador é bom ou ruim. Às vezes o treinador faz uma escalação ruim e a leitura de jogo do Dorival, apesar de eu ter discordado da substituição do Coronado, acho que dá pra deixar o Coronado jogando hoje, já que tava fácil o jogo, né, pra ver se ele arranjava um golzinho ali, ou botava o Yuri na cara do gol mais alguma vez ali. Mas ter tirado ele, tirou o resto de criatividade que sobrava, foi embora quando o Coronado saiu. Mas é diferente, né? Quando você vê um treinador que olha, observa, cobra, exige, mexe, reposiciona os jogadores. Carrijo vai mais pro meio, o Martins vem mais pra ponta, vem marcar aqui a passagem do Soteldo, a passagem do lateral aqui e tal. O Bidon abre o outro lado, deixa o Coronado e o Carrijo mais centralizados. Maicon sobe um pouquinho mais, não fica socado no meio de zagueiro, se escondendo lá, descansando, porque parece que ele tá sempre descansando no jogo. O cara não faz nada e ele fica até o final do jogo, todo o jogo. É uma insistência, é um tesão do Dorival. Eu espero muito que o Dorival recupere e que o Maicon seja o melhor volante, primeiro volante do Campeonato Brasileiro. Mas não dá, velho. Você não olha, você não vê isso. É terrível. E aí quando começa o segundo tempo, já o Corinthians com uma nova postura, marcando saída de bola que não fez quase nunca no primeiro tempo, tá? Cara, quem acompanha futebol europeu sabe, pode ser marcação ultra pressão, pode ser uma marcação média, você pode fazer uma marcação baixa, mas o cara que tá com a bola não tem paz. Isso é uma máxima de todo. Você pode olhar, olha a Champions agora, final da Champions, Inter de Milão e PSG. Vai olhar lá, Tottenham e Manchester United. Cara, você pode fazer uma formação baixa, mas o cara que tem a bola não tem paz. O cara que tem a bola tem sempre alguém colado nele para atrapalhar a criação de jogada, para o cara não ter tempo de pensar. Aí ele vira a bola para outro lado, alguém sai do outro lado para lá, devolve a bola pro goleiro, alguém vai lá e dá uma pressão no goleiro. Sempre tem alguém enchendo o saco de quem tá com a bola. E isso a gente não vê não é só no Corinthians, não. No futebol brasileiro, sul-americano, o cara que tá com a bola, ele tem tempo de olhar, levantar a cabeça, o outro fica só cercando, com medo de tomar um passe. Então a marcação da gente aqui é muito. Por isso que a gente vai pro Mundial e leva surra. Todo o time brasileiro que vai pro Mundial apanha, leva pipoco, não sobra nada pra catar os cacos. E antigamente todos os times sul-americanos chegavam com times infinitamente inferiores aos times europeus, mas na base da porrada, na base da vontade, da raça, dava um jeito. Beleza? E não é isso que acontece mais. Então você vê o Corinthians hoje jogando, enquanto o Dorival não conseguiu botar na cabeça dos caras que o cara que tem que ter a bola tem que ser importunado, foi difícil, cara. O Corinthians ele passou aperto contra o Santos. Dava pro Santos ter feito pelo menos 2 gols no primeiro tempo, se quisesse. É porque o time é ruim. Aquele Zé Ivaldo perdeu um gol na cara que não se perde nem na várzea aqui, nem no futebolzinho dos malucos ali no sintéticozinho ali do brother lá, cozinho, lá ele. Então os caras são ruins, velho. Se fosse um time bom, um time ajeitado ali, se o Corinthians pegasse aí talvez um Ceará, talvez, tô falando de time ajeitado, Fortaleza ali, que tá ali na cima da tabela, um Red Bull, tinha mamado. Não sai ileso hoje não, tá? Mas se o Dorival, que tem a proposta inicial de não tomar gol, hoje ele conseguiu sustentar um jogo sem tomar gol. Contra o Racing do Uruguai também não tomou gol, mas também se tomasse gol é uma vergonha. Mas tomou gol contra o Mirassol, que é o time que tá ali brigando com o Corinthians, tá? Vocês falavam que eu falei que o Mirassol não é aquele timaço, mas vai ser um time, os caras estão dando a vida pra ficar na Série A. Não sei ano que vem como é que vai ser, mas esse ano eles estão dando a vida, tá aí. Mirassol, mesma quantidade de pontos do Corinthians, né? Abaixo do Corinthians, ganhou do Inter, se eu não me engano, né? Eita, Inter, na casa dos caras, mané. Puta merda. Vamos lá, vamos falar então agora
sobre escalação, posicionamento e depois a gente vê umas estatísticas aqui, tá? Vamos lá para as estatísticas, só para vocês terem uma noção como é que foi o jogo, para vocês entenderem como a carniça que foi esse jogo de hoje. Beleza? Então estamos aqui, ó. Para vocês terem a noção. Ó, um dado interessante sobre o Corinthians, tá? O Corinthians é o time... Ó, o Mirassol empatou, né? O Inter empatou, o Mirassol empatou. Não ganhou não, empatou. Mas de qualquer forma tá aqui próximo, né? Tá aqui próximo. Vamos lá. O Corinthians, velho, é o time que mais tem posse de bola no Campeonato Brasileiro. É o time que mais troca passes no Campeonato Brasileiro por jogo. É bizarro. E o Corinthians simplesmente não consegue criar absolutamente nada em todos os jogos. Um time que tem 63% de posse, 533 passes trocados, não pode criar 11 finalizações contra 6 de um time que tem 37% de posse de bola e tocou 200 passes a menos que o Corinthians. Aí você vê, por exemplo, a quantidade de desarme do Santos. Certo? Quantidade de desarme do Santos. As finalizações das 11, né? Foi uma grande chance perdida para cada time, uma defesa para cada goleiro, certo? Escanteios muito parecidos, falta não conta, passe, desarme, né? Então vocês dão uma olhada aqui, vocês vão percebendo. Vou falar aqui, a gente vai falar sobre o cartão vermelho. Uma palma para o Klaus, mais um lixo de arbitragem como sempre. Parabéns, tá? Então é isso, o Corinthians, cara, por mais que tenha tido 63% de posse de bola de Barcelona, troca de passes, quase 600 passes num jogo, tá? Você pega ali um Bayern de Munique, troca isso por jogo, 500, perto de 550 passes em média por jogo. Bayern de Munique, potência mundial. E, cara, não gera. Aí você vê o Bayern de Munique, quantas finalizações? 30. Quantas grandes chances? 8, 9. Quantos gols? 3 gols na partida. E o Corinthians naquele marasmo, mas muito disso é indicado pela formação. Que não é essa aqui que tá aqui, a gente vai ver a formação do Corinthians aqui nessa escalação. Vamos entender como é que o Corinthians jogou no primeiro tempo. Primeiro tempo do Corinthians, depois a gente vai fazer as mudanças. Foi isso aqui. Tá? Eu achei que o Corinthians ia entrar com 3 zagueiros, mas na verdade o que o Corinthians fez foi botar o Félix Torres de lateral para marcar o Soteldo. Querendo ou não, deu certo. Tá? A gente não pode falar. Com o Martínez auxiliando aqui, o Breno Bidon auxiliando aqui, o Coronado aberto numa ponta, o Carrillo na outra e o Yuri meio aqui largadão, isoladão. Foi mais ou menos isso, que é assim que ficou o Corinthians, tá? O Coronado bem aberto de um lado, o Carrillo do outro e o Yuri aqui, ó. O Yuri tava aqui, mais ou menos, tá? No jogo. Durante o primeiro tempo, essa foi a posição do Yuri. Depois, quando do segundo tempo, no meio do primeiro tempo, já como a gente já começou a ver o Yuri aparecer um pouquinho mais. Por quê? Porque o que aconteceu? Primeiro, o Angileri e o Torres. O Torres nem tanto, tá? Mas o Angileri subiu mais, ficou mais assimétrico. Mas houve isso aqui, ó. Tá? O Martínez continuou auxiliando aqui na marcação, mas quando o Corinthians tinha bola, o Carrillo ia mais centralizado, voltava mais para receber passe. Me pareceu que o Dorival desistiu de esperar que o Maicon criasse jogada. Então deixa o Maicon aqui, volta e meia ele aparecia para fazer um passezinho extra aqui e tal, mas deixa o Maicon aqui. E aí ele voltava muito o Carrillo aqui nos últimos 10, 5 minutos do primeiro tempo. O Carrillo voltava mais aqui e o Martínez tinha mais liberdade para correr aqui. O Martínez, apesar da falta de qualidade que às vezes acomete ele, mas ele chegou muitas vezes aqui na linha de fundo, tanto no primeiro tempo quanto no segundo. O Carrillo voltando um pouquinho mais e o Coronado mais avançado, então ficou meio que assim, vamos fingir. Não ficou bem assim não, mas o Bidon não subia quase nada e às vezes ele aparecia pelo meio para dar suporte, porque é natural do Bidon fazer isso. O Angileri subiu muito mais hoje do que subia normalmente, teve mais liberdade para passar, porque depois que o Coronado saiu daqui, abriu esse espaço, tirou essa pessoa, essa posição que estava atrapalhando aqui, né? A gente pode botar aqui também. Aí o Angileri tinha um caminho aberto aqui, então o Coronado ele sempre abria ele sempre entrava, né? Nas jogadas, ele aparecia muito aqui pro meio, isso nos últimos minutos do jogo, do primeiro tempo, tá? E aí começou a dar certo essa formação aqui começou a render. O Bidon aqui auxiliando o Angileri toda vez que chegava alguém aqui na linha de fundo, né? Mas ainda assim mais aberto um pouco e dando espaço pro Angileri passar aqui. Isso no segundo tempo ficou mais evidente. O Angileri chegou umas 3, 4 vezes na linha de fundo e cruzou, porque os nossos laterais não cruzam, certo? E aí já no segundo tempo
A mudança foi o Igor Coronado aqui, o Carrijo voltou a abrir, mas o Carrijo aconteceu uma nova faceta, né? Vamos dizer assim, do Carrijo. O Bidon ficou mais aberto aqui, mas o que acontece? A ideia do Carrijo aqui é alargar o campo, certo? Mas ele sempre que recebia, ele puxava essa bola para o meio, e aí o Martínez vinha para esse lado. Então o Carrijo começava aberto para facilitar essa saída de bola, que foi constantemente jogada no Carrijo. Tanto é que no primeiro tempo o Carrijo não conseguiu fazer muita coisa, porque ele recebia, mas não tinha o Martínez passando. Então ele recebia e tentava continuar a jogada por aqui. Mas não tem Mateuzinho para auxiliar, e Carrijo e Mateuzinho fazem uma dupla interessante. E o Martínez ficava aqui como marcador, centralizado. E aí o Carrijo recebia, não tinha o que fazer, volta a bola. E foi assim o primeiro tempo inteiro, tá? Aquele jogo que a gente já sabe, irritante, enjoado do Corinthians, de pega a bola no ataque e volta pra zaga. Aí volta, vai, volta, arranja uma jogada, tá? Por mais que você fale, o Coronado não cria, o Coronado não dá passe, o Coronado é o único cara que partia pra cima de alguém. O único jogador era o Coronado. No segundo tempo, o Martínez começou a correr pra linha de fundo, tentando resolver jogadas, tá? Mas o Coronado era o único, então, cara, não adianta. Enquanto não tiver o Garro de volta, sem o Memphis, o Coronado é o cara que vai fazer essas coisas diferentes. O cara que tenta fazer drible na entrada da área, tenta chutar pra gol de longe. É ele, velho. Quem mais? Quem mais que faz isso? Ninguém chuta pro gol. O Corinthians não chuta pro gol. O Corinthians não cruza a bola na área. Cara, você só tem um atacante. Cara, acredita nele. Entope a área de cruzamento. E aí você vê que os caras não confiam em si mesmo. O Bridon recebe aqui, ó. Mentira, o Carrijo. Nossa, essa aí me irritou, velho. O Carrijo recebeu a bola aqui. Tá? Tava o time organizado e o Angeleri sozinho. Tava todo mundo enfurnado aqui, o Angeleri sozinho. O Carrijo veio, volta a bola, devolve pro Félix Torres. E o Angeleri sozinho, ele sacudindo o braço, gritando, berrando, e a bola não chegou lá no Angeleri. Aí ele volta, andando, de cabisbaixo, triste, sozinho, cara. E o comentarista, eu berrando, ó, o Angeleri, o comentarista tá falando, meu Deus, o cara tá com o corredor livre. E o Carrijo vara a bola, volta o Félix Torres. Os caras não se confiam em si mesmos. Eles não têm confiança em si mesmos e nos próprios amigos. Então o que acontece? O cara não tem a coragem mais, o que rolava muito no Corinthians, essas inversões aqui, ó, pau, cruzamento aqui, vira a bola toda lá no jogo pro Angeleri receber, não tem. O único cara que tenta isso é quem? Igor Coronado. Bicho, você pode odiar o Igor Coronado. Eu entendo, você tem toda a razão, um cara que recebe o que ele recebe deveria apresentar muito mais pro Corinthians. Mas é o que tem, velho, então a gente tem que dar moral pro cara, porque é o que tem. Tá? E ele é um cara que testa virada de jogo, drible, parte pra cima, ele erra muito, mas quem não tenta, não tem como errar quem não tenta. Se você não faz nada no jogo, for só trocando passe pra zaga, como todos os outros jogadores do Corinthians fizeram, você não vai fazer nada de diferente. Então uma corrida dessa, um drible desse, dá cartão pro oponente, aí sobe falta, cartão pro adversário. Não é por falar em cartão, vamos falar do Klaus. Tá? O Martínez, ele tem esse espírito, né, de confusão, de treta. Ele gosta de uma treta. O Martínez gosta de uma treta. Ele foi arranjar uma treta com o Escobar aqui, tá? O Escobar, um discutiu com o outro, aí o Escobar bateu no lateral, o Martínez deu uma ombradinha nele, cara, aquelas ombradinhas boba na cara do juiz, sabe? Uma trombadinha, sabe aquela que você tá andando na rua e você tromba na pessoa e fala, ô, foi mal? Ele trombou e não falou, foi mal. Aí o Escobar com a bola na cabeça cai que nem uma tábua no chão, assim, ó. Juro por Deus, desse jeito que eu tô fazendo, com a bola na cabeça, ele cai duro, pá, cai no chão, olha pro árbitro. Aí o árbitro, não, pelo amor de Deus, levanta, sabe? Não queria confusão. Aí o Martínez foi lá, aí ele falou com o Martínez, xingou o Martínez, falou, o que é? Você tá maluco, tá doidão, não sei o quê. Eu acho que o Martínez já sabia que ele tinha cartão e foi lá tentar arranjar uma tretinha pra ver se arranjava um cartão. Conseguiu. Só que o que acontece? Foi uma cena das mais patéticas do campeonato até agora, tá? Glorioso Klaus sacou o cartão pra dar, deu o cartão pro Martínez, olhou, deu o cartão pro Escobar firme, mas você vê a firmeza, pau. Aí ele puxa a cadernetinha pra anotar, ele, já tinha cartão. Ele deu o segundo cartão por Escobar, por uma parada que bastava falar pros caras, ó, chega, acabou, não quero mais esse papo, a próxima é cartão. Não, ele deu o cartão pro Martínez, por quê? Há quem diga que é pra prejudicar, porque sabe que o Martínez é treta, dá lá o cartão que ele fica pianinho. Só que aí, pô, ele não pode dar cartão pro Martínez se não dá pro Escobar. Aí ele viu que o Escobar já tinha cartão amarelo, ele deu aquela, sabe aquela brochada? Você viu uma... Eu caí de rir nessa hora. Aí ele bota o cartãozinho todo triste no bolsinho, pega o vermelho, olha pro cara assim, tipo, mal, irmão, rua.
Aí tretinha, tá ridículo. Foi uma situação ridícula, mais uma situação ridícula da nossa arbitragem, tá? Enfim, depois que o Corinthians mudou de postura, começou a ter mais jogadas. O Corinthians começou a ter um volume grande de chegadas ao ataque, ainda com aquela necessidade de ter que voltar a bola na defesa toda hora. E a nossa defesa hoje não foi tão ruim, graças ao Santos, tirando no primeiro tempo onde o André Ramalho deu uma ramelada e o Kaká deu uma ramelada ridícula. Segundo tempo só deu o Corinthians, então foda-se Santos. O Santos não fez absolutamente nada, né? Aí deu pro Maicon descansar, deu pro Breno Bidon errar os passes que ele erra, deu pro Martins dar as loucuras dele. E numa dessas loucuras do Martins, o Coronado achou ele na lateral aqui, ele passou correndo, cruzamento na área, e o Yuri Alberto cabeceou. O goleiro do Santos, que é um cavalo, é um monstro, catou a bola, mas infelizmente dentro do gol. Felizmente pra nós, infelizmente pra ele, cara, que se foda. Infelizmente pra ele, felizmente pra nós, o Yuri Alberto meteu-lhe a cabeçada, a bola passou da linha muito, diga-se de passagem, não teve como ter dúvida nisso, não, passou muito. Mas foi gol, tá? O goleiro deles catou a bola, eu falei, filha da puta, comecei a xingar o goleiro que não é uma arrombada, tomar no seu cu, goleiro, filha da puta, não é possível. Mas foi gol. Gol, 1-0, o Yuri Alberto comemorou e tal. E aí no segundo tempo ainda, tivemos o segundo gol com uma jogada do Félix Torres, meu amigo. O Félix Torres por duas vezes, chegou na linha de fundo pra cruzar a bola, tá? Arriscou. Ele com aquela corrida dura dele, parece um robô correndo com as pernas duras, né? Parece um robô com as pernas e os braços duros. Chegou aqui na linha de fundo, tá? E numa dessas chegadas da linha de fundo, ou numa dessas jogadas, ele roubou a bola na defesa. Pra mim foi falta, ele deu uma porrada nas pernas do cara do Santos, pegou, mas deu um passe de Coronado, passe de garra assim, ó. Passe de mente, assim, ó. Faz, Yuri. A linguinha que ele fez, assim, ó. Com nojo. Um passe com nojo. O Yuri Alberto pegou a bola e faz o que um verdadeiro centroavante deveria fazer sempre, Yuri Alberto. É olhar pro goleiro gelado, frio, esperar o movimento dele. Na hora que você ameaça chutar o goleiro, já se abre todo e fala, ó, aqui é acabadinha. Aqui não é tapa pro lado. Porque o Yuri tem esse problema. Ele chega na cara do goleiro e enfia uma porrada com a esquerda, com a direita, que tiver pela reta, pra afundar o goleiro. E aí sempre chuta em cima do goleiro. Cara, ele olhou o goleiro com a calma, com a tranquilidade, o goleiro se esparramando no chão de só... Cavadinha, golaço, infelizmente anulado, mas, na minha opinião, anulado certo. Né? Apesar do critério do juiz foi não ter dado várias daquelas faltas, e apesar de eu achar que o VAR não deveria interferir, quando o juiz está quase sentado no colo do jogador que fez falta, porque o Klaus estava de frente, tá? E aí o que esses caras fazem? Esses caras já não dão mais falta. Foda-se, deixa correr. O cara tinha que ter dado a falta naquele momento. Não, foda-se, deixa correr, deixa o jogo acontecer, deixa a torcida comemorar, vamos causar. E aí os caras jogam a responsabilidade pro VAR, foda-se, aí eu lavo minhas mãos, o VAR que falou, não quero nem saber. Por mim era gol, hein? Não olha pra mim não, sabe? Então tá meio descarado já a postura de alguns juízes que larga na mão do VAR e reza. Tá? E esse Klaus é mais um do que a gente tem aqui no Brasil. Eu quero que se foda, é o VAR que resolve essa merda. Eu, por mim, tu segue o jogo. É nóis. Cara, ele tava muito perto da jogada, tá? Então vamos lá. Aí no segundo tempo tivemos substituições. Bacon amarrado aqui, não sai nunca mais, tá? Zé Martins, que no segundo tempo tava jogando muita bola inteiraço. Aí eu não sei se a ideia eu não vi a coletiva do Dorival Júnior. Mas eu não sei se a ideia do Dorival Júnior era poupar para o próximo jogo, que é contra o Novo Horizontino, dentro de casa, né, na Neoquímica Arena, na nossa casa, contra o Novo Horizontino, o Corinthians com a vantagem de 1-0. Que eu não sei se ele quis poupar, não, vamos deixar então, vamos tirar o Coronado, vamos tirar Bidon, vamos tirar Carrilho, né? Tudo bem que ele deixou para tirar o Carrilho no final do jogo, 90 minutos, né? Aí ele tirou o Coronado, ele tirou o Martins. Não, ele tirou o Bidon. Deixa eu ver as substituições aqui, peraí. Vamos lá, vamos que a gente pega direitinho. Tirou o Ranieri, tirou o Coronado pra botar o Ranieri, tirou o Bidon pra botar o Romero. Foi isso. Tá aqui. Aí ele fez isso aqui, então, vamos lá. Ver se vai carregar aqui. Saiu o Coronado, entrou o Ranieri. Cadê o Rani? E aí já vira o volante, né? E tirou o Bidon para botar o Romero. Ele já fez uma mudança aqui, montou novamente meio que um 4-3-3, tá? Tirou o Bidon e meteu-lhe o Romero.
Não, lembrando que agora temos agora um novo artilheiro da Neoquímica Arena, o Yuri Alberto, isolado. Ele estava empatado com o Romero, agora ele está isolado, tá? E aí ficou mais ou menos assim, o Martins ainda um pouco mais aberto para cá, o Ranieri mais para cá. Então ficou assim, tá? Eu entendo, tá? Novamente, eu entendo a função do Maicon. O Maicon é um cara que tem qualidade. Bom, perdão. A função que o Maicon deveria fazer, vamos referir, é um cara que tem qualidade de saída de bola para poder ajudar a construir jogo daqui de trás. Torno a insistir, nós tivemos vários jogadores que tinham essa função. Hoje o Luka Modric faz isso. Ele é um volantão, primeiro volante, ele fica lá no fundo, criando jogada. A gente teve o Toni Kroos, a gente teve Xavi. Eu estou citando alguns dos jogadores, não estou falando que o Michael, estou falando de função. A função do cara é, a partir daqui, criar jogadas. E um cara que tem alguma noção de marcação, de posicionamento. Tá? O Michael não demonstrou nenhuma dessas habilidades até agora. Zero. Repito, zero. O Alex Santana, no último jogo que o Corinthians ganhou contra o Racing do Uruguai, fez mais do que o Maicon fez nessa posição no jogo lá. Ele dava uns passes de longa distância, ele tentava uns passes curtos aqui, ele chegava no ataque e voltava correndo para defender. O Alex Santana fez a função do Maicon muito melhor do que o Maicon até agora. Mas o Dorival viu alguma coisa no Maicon que ele acha que dá para salvar o cara. É aquilo que eu falei, é a tal da soberba. É o cara que tem aquele negócio assim, pô, ninguém consertou o Maicon, eu vou conseguir. Eu vou ter no meu currículo que eu fiz o Maicon voltar a jogar futebol. É isso, cara. É isso, pra mim é a única explicação. Mesma coisa que ele tem com o Félix Torres. Ele olha pro Félix Torres e fala, cara, eu não tenho zagueiro aqui no banco, eu tenho o Choque e os meninos da base. Eu vou dar um jeito de salvar esse rapaz pra todo mundo falar depois. Caralho, foi o Dorival que salvou. Pra mim tem isso. Tem um pouco disso, tá? A soberba. Mas ficou assim. O Corinthians ficou ainda com o Yuri isolado, sem ter muito o que fazer. O Romero mais aberto. Tá? Ele foi para os dois pontos. Vamos botar ele aqui nessa posição, foi onde ele começou. Mas ele centralizou bastante. Romero se mexeu, só não tocou na bola, mas se mexeu pra cacete. Tá? Aí depois a gente teve quais as substituições? O Rian entrando no Carrijo e o Thales Magno entrando. Ai, lá ele. E o Thales Magno entrando no Martins. Já tá foda. Então a gente vai botar o Rian no lugar do Carrijo. E aí já foi para fechar a casa, né? Já falei pra vocês, como marcador, eu gosto do Rian, tá? O Rian é aquele cara que vai brigar pela bola o jogo todo. Pra vocês terem a noção, eu nem vi que o Thales Magno tinha entrado, tá? O Thales Magno simplesmente não tocou na bola. Simplesmente, literalmente não tocou na bola. Aí ele puxa o Romero pra cá, bota o Thales Magno aqui, sobe o Rian e o time finaliza com essa formação aqui. Tá? O Thales nem tocou na bola, eu não vi o Thales no campo. Sendo bem sincero, eu nem lembrava que o Thales tinha entrado no jogo. O Corinthians terminou com essa formação aqui. Se foi para poupar pro jogo do meio de semana aí, Copa do Brasil, o Corinthians não pode perder de jeito nenhum, tem que entrar com os titulares. Mas essa formação aqui terminou e eu não gosto. Torno a falar, a minha formação pro Corinthians passa por a gente pode chamar de um 4-4-2 ou de um losango, a gente pode falar assim, mas a minha formação pro Corinthians passa por isso aqui, ó. Ter dois atacantes, o Yuri Alberto, a não ser que a gente tenha os nossos laterais soltos, livre, vai, faz gol, cruza. Por quê? Porque o Corinthians tem muito volante. E a gente tem volantes que tem capacidade de chegar numa linha de fundo esporadicamente. Você quer ver só? Eu vou botar a minha formação, o que eu acho que tem que ser o Corinthians, tá? Todos os jogos, tá? Maicon vai pra vala, Ranieri titular absoluto. Tudo bem que o Ranieri passou a semana inteira com edema na coxa, um roxo, um lascado na coxa, que atrapalha o cara de contrair, fazer contração muscular. O cara não consegue jogar, tá? Aqui a gente bota o Martins no lugar do Rian. Essa é a minha formação e eu gostaria muito de ver essa formação de novo, tá? Como a gente não tem quem tá aqui? O Romero. Como a gente tá sem o Garro, vai o Coronado mesmo e, velho, o Coronado perto do gol, com liberdade para se mexer, é outro jogador. Ano passado ele fez algumas boas partidas assim, quem viu o Coronado na ponta do losango contra o Fortaleza viu, foi uma das poucas vezes que ele jogou nessa posição, porque nas outras vezes ele tinha que ficar jogando aberto na esquerda. Não é assim, cara, o Coronado ele precisa
dessa liberdade. Ele tem que surpreender, velho. O Coronado tem que surpreender, tá? Ali no lugar do Thales, hoje, a gente só tem um jogador que... Eu tô contando que o Mendes vai estar machucado e não vai jogar essa partida, tá? É o Romero. Tá? Então, essa pra mim, que é o Ranieri, tá o Carrillo. Pera aí, tem um Ranieri aqui que tem seu Carrillo. Troca as posições. Essa é a formação que eu gostaria de ver o Corinthians. E no lugar do Félix Torres, o Mateuzinho. Cadê o Félix? Sim, Mateuzinho não foi... O Félix Torres não foi mal hoje. Mas a gente conhece o Félix Torres. Sabe que assim, pra cada 4 ou 5 jogos ruins, ele tem um que ele aparece e faz algumas coisas surpreendentes. Essa pra mim é a formação. O Carrillo mais centralizado. Ele pode alargar o campo. Aí o Mateuzinho centraliza. Ou o Mateuzinho ataca a ponta e o Carrillo centraliza. O que não pode é o Carrillo ficar aberto na ponta, sem que o Mateuzinho possa fazer os movimentos dele, sem que o Mateuzinho ocupe uma posição. É o tal do futebol posicional. A gente tem essas 10 posições no campo. Essas são as 10 posições no campo. Então, você determina que tem um quadrado aqui que tem que ter alguém. Se o Angileri veio pra cá, alguém tem que cobrir o Angileri. Aí o Martínez veio pra cá, alguém tem que cobrir o Martínez. Entendem? Isso é o tal do futebol posicional. E a gente não tem. Então, assim, desenha fases no campo pros jogadores e fala, ó, gente, tá vendo esses 3 jogadores aqui? Esses 3 jogadores aqui, sempre que um buraco desse aqui, um quadrado desse estiver vazio, alguém tem que ocupar. Beleza, tá aqui, ó. O Fabrício Angileri foi pro ataque. Tá, estamos no ataque, faz ofensiva. Tem que ter alguém aqui, ó. Pro Angileri, o Ranieri fecha aqui. Aí o Coronado que tá aqui, o Romero, então volta um pouco mais para dar espaço pro Coronado invadir. Então, isso é o tal do futebol posicional que a gente vê, por exemplo, o Barcelona quebrar a linha de 5 jogadores de defesa. Você pega o Barcelona, o time adversário com 5 na defesa e mais 4 na frente, só um centroavante, e o Barcelona na base do passe, do drible, da velocidade consegue. Não é que a gente tem grandes jogadores que para comparar com o Barcelona, mas a gente não faz movimentação. O Corinthians marca posição. O Corinthians tem aquela função, né? Então aqui, ó, Martínez. A função do Martínez é ficar aqui. É marcar essa região aqui. E o Martínez só faz essa função. O Ranieri só tem essa função aqui, ó, proteger a zaga. Então você não vai ver o Ranieri fazer isso aqui em hipótese alguma, ele vai ficar aqui. Qual é a função do Carrillo? A função do Carrillo é ficar aberto na direita e tentar correr pro fundo para cruzar. Se o Carrillo vier pro centro aqui, fodeu, ninguém sabe o que acontece. Ninguém consegue se defender. Diz, não, então vamos fazer o Mateuzinho. Não, o Carrillo veio pro centro, o Ranieri abre aqui. Já temos um cara protegendo o centro. Tá, então o Mateuzinho sobe, o Ranieri protege aqui atrás para dar liberdade pro Mateuzinho subir, para dividir bola aqui. Não tem isso, cara. É o Ranieri aqui. Aqui, ele não sai daqui. É o Martínez aqui, é o Coronado aqui, é o Yuri socado no meio. O Yuri não volta uma bola, ele tá aqui socado no meio. Se o Yuri voltar e alguém tomar o lugar dele, o Romero tomar o lugar dele, a gente não perde qualidade aqui, cara. O Angileri subiu, o Martínez fechou, a gente não perde qualidade. O Ranieri sobe, o Yuri tá aqui atrás, beleza, o Yuri vai avançar, fecha o Carrillo, abre o Romero. Gente, isso aqui é movimento, isso aqui é treino. O cara não teve tempo para treinar nós ainda, beleza. Concordo, não tivemos tempo de treino. Não dá para ficar arriscando muita coisa, mas dá pra gente montar uma formação mais criativa. Por exemplo, foi o que o Ramon fez. Deixou esses 3 caras aqui correndo aqui na frente, resolvendo os problemas da frente. Galera aqui atrás, segura. E a gente viu o Carrillo sendo muito bom na defesa. A nossa defesa tomando pouco gol ano passado, no final, naquela arrancada que a gente deu. O Ranieri indo pro banco, o Martínez tomando o lugar do Ranieri e o Bidon aqui. Aí o Martínez caiu de produção, trocou pelo Ranieri e a vida continuou, velho. Aí esse ano o Bidon caiu muito de produção, entrou o Martínez no lugar do Bidon e deu certo. A gente continuou jogando bola. O que a gente não pode fazer é prender um cara aqui e falar pra ele, sua função é essa. Não fazer uma posição, ó. Temos essa posição no campo. Temos essa posição. Então, não é assim, não é que eu sou especialista em tática, mas eu gosto de imaginar as coisas acontecendo no campo. E quando a gente vê os caras lá na Europa fazendo isso aqui, dando show de futebol, e a gente fica assim, nossa, meu time nunca vai jogar assim. Não vai jogar porque os caras aqui do Brasil, os treinadores do Brasil, não tem essa visão mais avançada do processo. Eles pensam muito na função. A função do zagueiro, a função do lateral, a função do primeiro volante, as funções do segundo volante, a função do atacante, né?
Então, assim, com base em função, a gente fica preso, porque o jogador ele fica preocupado com aquela função e não em cobrir espaço, posições. Cara, a gente não vê hoje no Corinthians uma tabela. Zero tabela, zero, tá? Então o Corinthians tem essa dificuldade. Eu gostaria de ver esse time hoje em campo. É o time que eu consigo imaginar, tá? Só que eu faria um pouquinho diferente. Eu faria essa formação aqui, ó, tá? Essa formação, a gente sempre quando a gente monta uma formação, a gente pensa numa formação defensiva, né? A gente pensa nesses caras aqui. Mas o que eu gostaria? Por que eu gostaria? Porque a gente pode ter o Romero e o Yuri marcando a saída de bola nas pontas, o André Carrillo e o Coronado pressionando o meio, o Ranieri aqui, né, se movimentando para as laterais para fechar, e o Martínez indo fazer a segunda pressão de bola. Vamos supor que a bola que está aqui na esquerda, tá o Romero, o Coronado marcando a saída e tem o Martínez aqui. A bola mudou de lado, o Martínez volta, o Ranieri vem fazer essa pressão aqui. E a gente fica igual futebol de salão, cara. E a gente fica, aí vem o Carrillo, o Ranieri e o Yuri fazer essa pressão aqui. O Martínez aqui no centro, Coronado e Romero mais fechados aqui para não deixar esse time jogar. Isso eu gostaria de ver no Corinthians. Isso é treino, isso não precisa ser um gênio do futebol para fazer isso. A gente ensina isso na escolinha de futebol, cara. Para as crianças do futsal. A gente ensina isso no futsal para as crianças. Por que não dá para implementar isso no Corinthians? Certo? É o bagulho básico, né? O lateral subiu para atacar, o volante volta para marcar, o meia fecha a saída e o lateral volta pelo meia para se virar um volante. E aí depois faz essa troca. Quando der uma oportunidade, faz a troca. Isso é tão normal, cara. Isso aprendi na escolinha de futebol isso. Tá aqui, o time tá aqui armado aqui. Mateuzinho saiu pro cruzamento. Carrillo já tá aqui fechado no meio aqui, fazendo uma de Ranieri. Ele volta para fazer do Ranieri. Mateuzinho volta pelo meio como se fosse virar o Ranieri aqui. O Carrillo volta para proteger depois que o Mateuzinho passa. E o Ranieri troca com o Mateuzinho na primeira oportunidade e volta à formação. Pô, isso é básico. E a gente não vê isso no Corinthians, mas espero que nessa parada, junho tá chegando, a gente vai ter janela de transferência e um mês de treino. Parar o time para fazer um mês. Eu nunca vi o Corinthians nessas pausas de data FIFA, pausa de não sei o que, o Corinthians voltar decente, sempre volta pior, mas era com o Ramon, não é com o Dorival. Então eu espero que com o Dorival essas coisas melhorem e a gente tenha uma organização nova, funcional para esse time. Beleza? É isso, meus queridos. Tomara que essa seja a formação que a gente tenha no próximo jogo. Martínez e Ranieri fechando, trancando a casinha, Coronado e Carrillo ali na criação, Romero e Yuri, já que o Memphis não deve jogar contra o Novo Horizonte. Beleza? É isso. Um grande abraço, de boca pra nessa galera. Valeu.